3h10, 13h10, a gente já começa essa edição te contando que o presidente Lula fez um discurso hoje de manhã durante a Assembleia Geral da ONU com recados a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Discurso, aliás, que era muito aguardado, né? Estávamos aí nessa expectativa do encontro dos dois. O petista também afirmou que a agressão ao judiciário brasileiro é inaceitável e condenou falsos patriotas e a possibilidade de anistia a quem ataca a democracia. Lula disse ainda que a democracia e a soberania brasileiras são inegociáveis. A gente vai ouvir um trecho desse discurso. Mesmo sob ataque sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia reconquistada há 40 anos pelo seu povo depois de 2 décadas de governos ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Olha, o Brasil é tradicionalmente o responsável pelo discurso de abertura desse debate de líderes da ONU, que está em sua 80ª edição este ano e ocorre então em Nova York. A fala de Lula acontece justamente no dia seguinte a uma nova rodada de sanções do governo norte-americano a cidadãos brasileiros como reação à condenação de Bolsonaro. Com o tarifaço imposto pelos Estados Unidos, este é o pior momento das relações entre Brasil e os Estados Unidos nas últimas décadas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse durante o discurso que se reunirá na semana que vem com o presidente Lula para debater as retaliações que os Estados Unidos vêm aplicando ao Brasil. Durante o discurso, Trump disse que teve uma química excelente com o presidente, aliás, brasileiro, que pareceu um cara muito agradável. Isso nas palavras do Trump. Vou abrir aspas aqui. Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Eles falaram em sequência, só para contextualizar nossa audiência. Seguindo aspas. Eu o vi, ele me viu e nos abraçamos. Na verdade, concordamos que nos encontraríamos na semana que vem. Não tivemos muito tempo para conversar, tipo uns 20 segundos. Ele parece um cara muito legal, ele gosta de mim e eu gostei dele. E eu só faço negócio com gente de quem eu gosto. Quando não gosto deles, eu não faço. Quando eu não gosto, eu não gosto. Por 39 segundos, nós tivemos uma ótima química e isso é um bom sinal, fecha aspas. Apesar dessa fala, Trump voltou a criticar indiretamente o processo contra Bolsonaro e também o judiciário brasileiro. Ele afirmou haver censura, repressão, corrupção judicial e perseguição a críticos políticos no Brasil. Bom, vamos considerar aqui, Beatriz Frenner, que ninguém fugiu do script no discurso oficial. Tanto Trump fez os ataques que eram esperados, as defesas que eram esperadas, quanto Lula, que falou ali antes, também com ataques esperados e defesas esperadas. O momento de tensão, aquele que todo mundo aguardava com muita expectativa, era justamente o eventual encontro dos dois líderes, justamente porque eles falam em sequência, né? O Brasil, historicamente, aí abre essa conferência da ONU e, na sequência, Donald Trump, que está recebendo o encontro,
é quem falou em palanque. E, de fato, eles acabaram se cruzando por poucos segundos e tiveram essa interação muito positiva e eu diria que surpreendente. A gente sabe que o governo brasileiro está há bastante tempo, desde que se teve o anúncio pelas redes sociais desse tarifaço ao Brasil, tentando abrir uma mesa de negociação para tratar de questões técnicas, já que a justificativa técnica, para além daquela, que seria quase uma chantagem em relação a uma decisão do judiciário brasileiro, era que o Brasil teria ali uma balança que seria desfavorável para os Estados Unidos com o país norte-americano, o que não é um fato. É uma mentira, né? Os Estados Unidos têm superávit nessa balança comercial com o Brasil. Então, para discutir as questões técnicas, o que poderia estar ao alcance do próprio governo, não do judiciário, considerando que o governo brasileiro, o executivo, sequer pode fazer qualquer tipo de intervenção no judiciário brasileiro, era preciso se sentar à mesa, que os diplomatas se sentassem à mesa, ou então que diretamente esses líderes dos dois países tivessem um diálogo, o que não tinha possibilidade até então. Se teve comitivas de senadores, comitivas de empresários, o próprio ministro que foi destacado para tratar dessa questão, o vice-presidente Alckmin, o Haddad tentou ali agendas com pessoas também do alto escalão do governo dos Estados Unidos, mas a decisão, o que foi dito inclusive por esses interlocutores, era que estava com Trump e que ele não fazia nenhuma sinalização de que essa mesa de negociação seria aberta. Então agora há uma expectativa e, claro, por óbvio, já há uma guerra de narrativas, porque para muitos analistas e principalmente para os integrantes do governo, essa é uma derrota para o bolsonarismo, que Trump, que virou o símbolo dessa luta, de repente diga que simpatizou com Lula e que vai se encontrar e negociar diretamente com ele. Já Eduardo Bolsonaro já reagiu também pelas redes sociais, deu entrevistas dizendo que ele acha que isso é só parte do jogo do próprio Trump, que pressiona e em algum momento cede, mas para ter ali uma vantagem nessas negociações. E aí fica a pergunta, Beatriz Frenner? O que será que vai acontecer nas próximas semanas? Donald Trump vai manter a promessa? Os dois líderes vão se sentar à mesa? E esse histórico de ser um bom negociador, de Lula, um bom político, vai contar? Será que ele vai conseguir abrir ali caminho para ter um diálogo com Donald Trump? É, a frase famosa norte-americana, Trump always chickens out, pode ser que seja o primeiro indício de Donald Trump querendo recuar e aí apostando justamente nesse encontro quase que casual com Lula, que não foi um encontro marcado, não foram horas de conversa, mas que agora tem realmente essa agenda, dando esses primeiros pareceres, esse primeiro cheirinho no ar de que algo pode virar em relação à taxação norte-americana. Nós temos o vídeo para quem está conosco pelo YouTube. Você que acompanha no rádio, não se preocupa que a gente vai fazer o possível para descrever a imagem aqui, que é justamente do momento. Pode já ir rodando? Eu estava entrando e o líder do Brasil tem a tradução literal aí para vocês que acompanham do inglês para o português. E você acredita que estávamos falando isso daqui a 2 minutos, citando isso? Quem está atrás ali do Lula? Que vamos nos encontrar semana que vem. Olhando em retrospectiva. Donald Trump anuncia então que vai ter esse encontro com o presidente Lula, praticamente sorrindo ali, um ar até, eu diria, um pouco de deboche enquanto ele fala. O Lula estava com o fone que faz a tradução simultânea e parece ser pego desprevenido. Você ia comentar que alguém cutucou ele ali para ele perceber que tinha alguém conversando com ele, Camila? É isso, o principal nome quando a gente pensa nas relações diplomáticas do Brasil é quem faz, inclusive, toda essa consultoria a Lula, é quem faz o aceno ali para ele, indica, olha, presta atenção. Estão falando de nós. E é positivo, a surpresa ali na cara de todos que estão nessa comitiva brasileira, ao se darem conta de que não só foram citados, mas que apesar de toda a expectativa negativa, as palavras de Trump ao citar Lula são muito positivas, Então você tem ali uma surpresa realmente por parte de todos os brasileiros que acompanhavam com a tradução simultânea, por isso você percebe ali que o Lula está segurando o microfone, ouvindo então essa sinalização muito positiva de que não só Trump teria simpatizado com a figura de Lula nesses poucos segundos desse encontro rápido que eles tiveram, mas que teria
aberto essa porta para que eles se sentassem à mesa para uma negociação na semana que vem. Eu diria que essa é a imagem da semana, viu, Beatriz Freire? A semana está começando, o Brasil não é para amadores, a gente sabe que já temos a manchete. Tudo nós podemos esperar, mas é uma imagem realmente bastante emblemática e pode aí significar um avanço nessas negociações entre os dois países. A informação é de que os dois, inclusive, se abraçaram nesse encontro ali casual nos bastidores entre o sobe e desce do palco da Assembleia Geral da ONU, e aí combinaram esse discurso, combinaram esse encontro para a próxima semana, e aí agora a gente vai ver se vai avançar ou não. A realidade é que, independente de ter simpatizado ou não com o Lula, a conta da taxação norte-americana, ela fica cara politicamente também para Donald Trump, porque sofre com pressões que são feitas pelo setor da construção civil norte-americana, que também depende muito de produtos de importação brasileira, do aço, da madeira e de outros tantos insumos que não entraram na lista das exceções. Então a sensação que eu tenho, pelo menos nesse primeiro momento, é claro que a gente ainda vai aprofundar mais os próximos dias, as discussões, a entrevista que o próprio presidente da República, Lula, deve falar após esse anúncio, no fim de toda a agenda também nos Estados Unidos, mas a sensação que fica nesse primeiro momento é de que Donald Trump precisa se beneficiar de alguma forma e resolver também o que ele tem de problemas lá com a população norte-americana por conta desse tarifaço, e usou, de certa forma, esse encontro quase que casual para acenar ali para Lula essa aproximação. Mas discordo respeitosamente de você, Camila, de que teve até agora algum tipo de iniciativa mais firme do governo brasileiro em realmente demonstrar interesse em negociar, porque enquanto sim, se tentava agenda com o Fernando Haddad, com o Alckmin e não avançava, a gente tinha palanque político escalando a tensão aqui entre Lula e Donald Trump. O próprio presidente da República do lado brasileiro, Lula, subiu várias vezes no palanque e demonstrando esse descontentamento não de uma forma diplomática, muito pelo contrário, escalando ainda mais a tensão entre os dois países. Então eu ficava, inclusive fico ainda na dúvida por muito tempo se a situação da taxação, colocando ela nas costas do bolsonarismo e mostrando como ela afetou a política e a economia brasileira, não simplesmente resulta um cálculo político positivo para o Lula, que ele já percebeu isso nas pesquisas, se beneficiou e não fez muita questão de resolver, não. Foi praticamente esse encontro ao acaso, a necessidade também dos Estados Unidos de resolver a situação, que fizeram com que esse aceno da reunião nas próximas semanas aconteça. Pelo menos é a sensação que fica nesse primeiro momento. É tudo muito prematuro ainda, a reunião, a Assembleia não terminou, ainda devem ter outros encontros entre outros líderes, e a reunião entre Lula e Donald Trump diretamente fica aí para as próximas semanas. Sem dúvidas, Lula fez um cálculo político e até aqui tem demonstrado que isso tem surtido um efeito positivo para o próprio governo, né? A gente pode só relembrar qual que era a situação do governo Lula antes do anúncio, portanto, dessa taxação dos Estados Unidos, que por si só é uma crise, mas que veio a calhar para o governo, que estava moralmente numa situação muito complexa, politicamente pior ainda, né? Você não tinha praticamente governabilidade, com uma série de escândalos, inclusive, para administrar e que estavam afetando diretamente nessa popularidade de Lula. Mas diante do tarifaço dos Estados Unidos, da compreensão apontada pelas pesquisas por parte da população de que há ali uma responsabilidade direta da família Bolsonaro, você teve um ganho político, um aumento, inclusive, dessa popularidade. E a escolha de não se humilhar no sentido de pegar um avião e ir até os Estados Unidos, o que não se faz, inclusive, né? Nem pegar o telefone e ligar diretamente um líder para outro, que não se faz, inclusive. Você sabe que é preciso ali todo um aparato de diplomacia, realmente, para que os ministérios de relações exteriores dos países façam uma preparação. Você precisa de tradutor, você precisa ter cuidado em como você vai comunicar o que precisa ser comunicado, entender quais vão ser as intenções e como vai ser recebida essa ligação, e você tem que ter um aceite de ambas as partes, o que não acontecia. Então, diante de possibilidades que são ali protocolares, o que Lula fez foi um enfrentamento. E aqui, o que ficou bastante claro, que está sendo analisado hoje, principalmente por diplomatas, é que isso funcionou. Porque o que a gente sabe do histórico de Donald Trump, não dá pra gente fazer futurologia. Dá pra gente olhar para o passado e tentar entender o perfil de cada um desses líderes dos países aqui em questão. É que Donald Trump não gosta de quem capitula. Donald Trump não negocia com gente que se curva a ele.
ele passa por cima. É basicamente essa a estratégia. E a questão principal também é que mesmo que você vá lá e se humilhe para os Estados Unidos, e nesse caso você nem poderia, porque o que estava sendo pedido sequer está ao alcance do Poder Executivo brasileiro, você não tem a certeza de que essas promessas ou esses acordos que vão ser firmados vão ser cumpridos por Donald Trump. Vamos só lembrar, a União Europeia acabou de fazer um acordo e apesar de se entender que poderia ser o único bloco econômico que tivesse ali uma força econômica e até política para fazer um enfrentamento maior aos Estados Unidos, Vazou você alguma teve coisa. ali uma sensação de que um fato, né, de que foi um acordo muito maléfico para a União Europeia. E a fala da primeira-ministra, a fala da representante ali do bloco foi justamente de que eles esperavam que esse acordo muito ruim para a União Europeia fosse o ponto final. Ou seja, ela cedeu atenção principalmente interna para que se tivesse ali uma solução para aquela questão e agora confia que esse acordo vai ser durável. Mas eu não confiaria. Até porque Donald Trump, no primeiro mandato dele, disse o quê? Que o acordo do NAFTA, que é o acordo de livre comércio na América do Norte, então entre México e Canadá, que são os seus vizinhos principais, ele era o pior acordo do mundo. E ele refez esse acordo pensando unilateralmente, porque Donald Trump não trabalha com multilateralismo, não é ganha-ganha, ele tem que estar ganhando mais do que os outros, do que a pessoa com quem ele está negociando, nesse caso os países. E ele disse que o acordo do NAFTA tinha passado a ser o melhor acordo do mundo. Ele se lembrou disso nesse novo mandato? Não se lembrou. Então não dá para você confiar que um acordo firmado hoje com Donald Trump vai ser cumprido amanhã. Como não dá para confiar, inclusive, que essa reunião da semana que vem ou daqui 2 semanas vai de fato ocorrer. Ele é muito imprevisível, mas ele respeita quem faz esse enfrentamento. Por óbvio, você tem que medir até que ponto esse tensionamento ele é ou não benéfico. O governo até aqui, vamos dizer, politicamente acertou, porque agora tem uma resposta inclusive positiva. Saiu em manchetes no mundo afora em que se colocava ali como o único governante que estava fazendo o enfrentamento aos Estados Unidos, ao Donald Trump, nessa aplicação de tarifas que são consideradas aí em muitos casos irracionais, e agora ele abre um caminho para negociação. Até aqui, para a gente ser bem sincera, Beatriz, para além do que tem sido feito politicamente, internamente por Donald Trump para o seu eleitorado e por Lula aqui no Brasil para os petistas, para a esquerda como um todo, você tem como solução realmente desse problema, única e exclusivamente, a negociação econômica entre os setores. Foi isso que funcionou. Inclusive, o Brasil, principalmente no agro, conseguiu abrir novos mercados num tempo recorde. E nos Estados Unidos, o agro principalmente, quem produz grãos, está muito preocupado, porque a China passou a comprar muito mais do Brasil. E você tem, claro, uma pressão do setor de carnes, por exemplo, dos Estados Unidos, para que se mantenha essa taxação ao Brasil, mas já há um problema, uma questão interna de preços dentro dos Estados Unidos e uma busca de novos mercados pelos brasileiros. Aqui, inclusive, existe uma expectativa de queda substancial dos preços que não ocorreu justamente porque novos mercados foram abertos. Mas é claro que a gente ainda tem um problema grave a ser enfrentado, porque tem setores muito específicos que não vão encontrar uma solução do dia para a noite e que precisam de um apoio do governo. E os subsídios, eles não vão ser suficientes, porque eles são medidas emergenciais. Você precisa, de fato, encontrar um novo mercado que não se faz do dia para a noite, especialmente em casos como o da madeira aqui no Paraná, que você tem uma questão de um portfólio muito específico, uma demanda que vem hoje dos Estados Unidos e que não existe em outros locais. Então, encontrar alternativas para isso vai demandar criatividade e, nesse caso, eu vou dizer principalmente de protagonismo dos próprios empresários, porque, de fato, não há muita vontade política pensando que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, os líderes estão mais preocupados em comunicar suas bases, em animar aí toda essa torcida. Agora, 3h29. Vamos fazer o seguinte, convidar você para participar desse assunto. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, é 41 984 18 1071. 984 18 1071. No chat do YouTube Jovem Pan News Paraná também estão todos convidados a opinar. Eu tô vendo aqui o Gilson, o Luciano, mandando a opinião deles. A gente já registra na volta do intervalo. Este é o Pan News Opinião.